acredito. Olá, nação, eu acredito na minha geração. Estamos iniciando agora mais um episódio do Eu Acredito Podcast. Você que chegou em nosso canal, seja muito bem-vindo. Se está aqui pela primeira vez e ainda não é inscrito, já se inscreva em nosso canal, ative o sininho de notificações, deixe aí o seu like, o seu gostei, compartilhe para mais alguém. Assim fazendo, a plataforma vai compreender que o nosso conteúdo é relevante, e de fato é, e por si só vai recomendar para mais pessoas. Você que já é inscrito em nosso canal, muito obrigado por você fazer essa programação toda especial acontecer, até porque esse podcast acontece para você, por você e para mais ninguém. Toda semana nós temos aqui convidados especiais. Hoje não é diferente, porque eu tenho a alegria de trazer essa mesa para uma conversa, para um bate-papo, para um tempo de comunhão, um tempo de qualidade. Um pastor, um irmão, alguém que Deus depositou algo extraordinário para essa geração e hoje ele vai entregar tudo. Estou falando do pastor Osiel Fermínio, da igreja Advec, Assembleia de Deus Vitória em Cristo, na cidade de Guaratuba. Pastor Osiel, seja bem-vindo ao Eu Acredito Podcast. Fábio, queridos, que alegria estar aqui com vocês. Primeiro, uma boa tarde para todos. Obrigado pelas palavras honrosas, pela recepção. Eu acredito realmente que esse tempo vai ser um tempo muito proveitoso e especial aqui juntamente com você e com os queridos do Eu Acredito na minha geração. Perfeito, pastor Osiel, muito obrigado pela aceitação do convite e é uma honra poder recebê-lo. Hoje nós conhecemos o senhor como pastor, alguém que desenvolve um trabalho de excelência para o reino, anteriormente na Assembleia de Deus em Curitiba, como pastor auxiliar, depois na Assembleia de Deus Vitória em Cristo na Lapa e hoje, atualmente, na Advec em Guaratuba. Mas a pessoa do Osiel, talvez poucos conheçam o Osiel como ser humano. Como é que o senhor se identifica? Rapaz, eu nasci na cidade de Maringá, tá? Eu sou fruto da graça de Deus, da misericórdia de Deus, do amor de Deus. Eu sou um milagre, né? Eu olho para a minha história, para a minha vida e só posso ver a boa mão de Deus sobre mim. Mas eu nasci na cidade de Maringá, cheguei em Curitiba, né, com os meus pais, né? Sou a segunda geração de pastores da minha família, por graça e misericórdia do Senhor Jesus. Tá? Mas cheguei em Curitiba, eu tinha 8 anos de idade. Aí fiquei tem 4 anos que nós saímos de Curitiba, foi quando nós fomos para Lapa, ficamos 3 anos lá, e agora estamos na cidade de Guaratuba. Mas o que eu sou, né, falar de mim é até complicado, mas tudo é obra, graça, poder e ação do Espírito Santo. Eu posso resumir, eu sou um milagre de Deus aqui na Terra. Que maravilha! Geralmente, quando as pessoas dizem que ela é um milagre de Deus aqui na Terra, é porque passou por alguma situação adversa, complicada, e Deus operou uma obra muito grande para que ela estivesse viva, exercendo o que exerce, fazendo o que faz. O senhor já vivenciou uma obra de cura, uma obra grandiosa da parte de Deus, ou simplesmente porque tu acredita só pelo fato de estar vivo já é a mão de Deus que te sustenta diariamente? Sim, eu vivenciei vários milagres, né? Quando eu nasci, tive muitos problemas, né? De saúde, né? Quase fui. Com 8 anos, 7 para 8 anos também, quase. Mas com 12 anos, eu passei por uma enfermidade chamada tétano. Tétano? Eu passei pelo tétano. O tétano é aquela doença que se dá com ferro enferrujado através de um corte? Isso mesmo. Tá? Os músculos atrofiaram. Tá? Eu fiquei 36 dias internados aqui em Curitiba, dos quais 28 foram na UTI, respirando com a ajuda de aparelhos. Então, por isso que eu digo que eu sou um milagre de Deus. Eu perdi todos os sentidos, todos os movimentos. Você sabe que para músico isso é terrível, né? Sim. O que é isso aqui para um músico? É tudo. Aí, de repente, você não pode tocar mais, você não pode exercitar, né? Então, eu perdi todos os movimentos. E foi a maior experiência que eu tive com Deus, porque eu cheguei a ouvir dos médicos, né? Nós ouvimos, a nossa família. Se viver, vai passar o resto da vida em uma cadeira de rodas. Mas no meio disso tudo, a última palavra vem de Deus. Isso daqui é muito importante, né? Quem é que dá a última palavra na sua vida? Então, sempre tive uma palavra de Deus na minha vida. Desde a minha infância, eu lembro disso, que eu seria um milagre, que eu seria uma voz, que Deus iria me usar, né? E outro dia, alguém me disse, né?
todo pastor tem que ter um milagre para contar. É. Tem que ter uma experiência. Se ele não tem um milagre, o que ele vai testemunhar? Não é verdade? Por isso que eu falo de cura com intensidade, com fé, porque o Deus que operou um milagre na minha vida, eu creio que pode operar na vida das pessoas também. Então, eu sou fruto de vários milagres de Deus, mas o principal é esse daí. Que maravilha. E, geralmente, fala com muita propriedade sobre um assunto quem já viveu. Realmente. Então, se o senhor fala com muita propriedade de cura, é porque já vivenciou essa cura, né? Justamente porque todo mundo pode pegar os meus esboços e pregar, mas o que vai fazer a diferença é quem realmente passou por uma daquelas situações. As lutas que você vence e as batalhas que você vence te dão autoridade. Perfeito. E a palavra autoridade vem de autorização. Não é verdade? Se você não vence batalha nenhuma, se você não vence guerras nenhuma, se você não vence nenhuma luta, como é que você vai ter autoridade? Eu digo sempre aos jovens que querem se casar, especialmente para as moças: pastor, eu quero me relacionar com um rapaz tal, porque ele é lindo, bonito, cheiroso, maravilhoso, né? E eu fico pensando e às vezes faço a pergunta: mas quais foram as batalhas que ele já venceu? Né? Porque casamento é um só até que a morte os separe, não é assim? Que nós cremos e pregamos? Sim. Essa é a grande verdade. Então, a pessoa ela entra num relacionamento com alguém que não venceu batalha nenhuma. Do que é feito um herói? Eu tenho uma pregação sobre isso. Heróis não são feitos em tempos bons. Heróis são feitos de guerras, de lutas, de batalhas. É isso que faz herói. É isso que faz com que uma pessoa crie, entre aspas, couro de jacaré, estrutura emocional, né, que nós vamos falar aqui sobre isso. São as batalhas que ela vence. Então, isso aqui é muito importante. Se a pessoa não vence batalha nenhuma, automaticamente ela não tem autoridade nem para falar, porque ela não passou por aquilo, ela não tem experiência. Mas você sabe muito bem, porque tu é pregador também, que quando você prega um assunto que você realmente teve uma experiência ali com Deus profunda, você sabe que tem muita autoridade naquilo que você está falando. A palavra de Deus, por si só, ela é a autoridade suprema. Sim. Mas quando é um testemunho da sua vida, rapaz, é diferente. Então, eu tive experiências nessa área. Por isso que é importante vencer batalhas. Às vezes as pessoas dizem assim, Fábio: Sim. pastor, ora para mim para cessarem os problemas. Rapaz, você sabe como é que eu vejo um problema? Eu vejo assim: atrás de um problema tem uma bênção disfarçada. É assim que eu enxergo. Chegou o problema, eu olho e falo assim: Senhor, me dá sabedoria para eu entender como é que eu vou ter que lidar com isso aqui. Perfeito. Você está entendendo? O senhor, então, acredita que existem grandes bênçãos de Deus que vêm embrulhados em problemas? Justamente. A terra era sem forma e vazia. Deus tinha um problema. Ele disse: haja, pá, solucionou, resolveu. Tá ok? Jesus andava, né, operando milagres, realizando e resolvendo o problema das pessoas. O nosso propósito aqui é resolver o problema de alguém. Tudo que foi criado para resolver o problema. Deus mandou você, mandou eu, mandou o Léo aqui, para nós termos uma resposta para a geração. Esse microfone está resolvendo um problema. Dentistas resolvem problemas com dentes, mecânicos resolvem problemas com carros, advogados resolvem problemas com leis, mães resolvem problemas emocionais e pastores resolvem tudo quanto é tipo de problema. Perfeito. E o senhor veio de muitas batalhas? O senhor disse que o grande herói é aquele que vem de muitas batalhas. Isso. As batalhas que você vence te dão autoridade. Então, do que é feito um herói? Um herói é feito de batalhas vencidas. Eu venci, sim, várias batalhas. Qual é a maior batalha do ser humano? Ele saber lidar com seus impulsos. Isso aqui é uma batalha. É uma guerra, né? É uma guerra. Todos nós enfrentamos. Agora, veja, você sabe qual é o seu fraco. Eu também sei qual é o meu. Se eu fosse o teu inimigo, eu ficaria de olho na tua fraqueza para te pegar. Né? Então, uma fraqueza não corrigida hoje será o desastre de amanhã. E o diabo ele sempre vai querer pegar você no teu fraco. Então, o fraco que cada um de nós temos é a nossa batalha diária. Né? Tem gente que o seu fraco é dinheiro, que é o famoso topa tudo por dinheiro, faz tudo por dinheiro. Tem homens que o seu fraco é um rabo de saia. Está entendendo? Sim. Sabe, tem pessoas que criam ídolos de tudo quanto é maneira através da sua fraqueza. Você está entendendo? E automaticamente Satanás ele acaba entrando, pegando essa fraqueza e derrubando a pessoa. Então, o melhor momento para destruir uma fraqueza é no início. Porque uma fraqueza é como um câncer. Que se você não cuidar no início, aquilo se alastra. Corrói tudo. Corrói tudo e toma conta. Você está entendendo? Então, o vencedor é aquele vencer dores. Ele venceu dores na vida. Ele venceu batalhas na vida. Ele lutou. O maior inimigo não é o externo, mas é o interno. Perfeito. Então, ele luta contra si mesmo. Né? Paulo disse, esmurro o meu corpo.
Ele briga com ele mesmo, sabe? E se ele chega a errar, ele fica bravo. Como é que eu fiz isso? Você está entendendo? Então, ele está vencendo diariamente todas as batalhas. Então, um herói, ele é feito de batalhas vencidas. Perfeito. Então, o inimigo se torna um grande inimigo quando conhece as suas fraquezas. Justamente. Entendendo isso, a gente compreende Davi quando ele disse: se fosse um inimigo distante, eu sabia como lidar, mas é você, meu melhor amigo. Conhece a minha casa, sabe as minhas fragilidades. Geralmente, o inimigo já foi um amigo, né? É isso aí. Então, ele conhece a sua fraqueza e fica rondando, fica sondando para pegar você na sua fraqueza. Agora, tem uma coisa muito interessante, um adendo aqui. Eu sempre digo, qual é o momento mais perigoso da vida de um cristão? Depois de uma bênção. Qual é o momento mais perigoso na vida de um cristão? No meu entender, é depois de uma bênção. Sabe por quê? Porque o cara chegou na igreja derrubado, quebrado, cheio de problema, cheio de situação. Aí ali ele orou, pediu, o pastor intercedeu, Deus abriu a porta, prosperou e abençoou. Ele vira as costas para Deus. Perfeito. São os momentos da distração. Quando ele chegou na igreja, ele não perdia um culto. Quando ele chegou na igreja, ele estava num momento de oração. Quando ele chegou na igreja, ele jejuava, ele orava, ele aprendeu, ele era apaixonado pela palavra. Mas ele começou, né? Porque tem uma questão, né? Quando a bênção de Deus atrapalha. Tem isso também. Por isso tem até uma frase forte, pastor, que isso cabe nesse contexto que o senhor está falando. Não te esqueça de Deus quando tudo estiver dando certo. Meu Deus do céu, isso aí é fortíssimo. Isso aí é fortíssimo. Um outro dia eu fui ministrar uma igreja simples, pequenininha, eu vendo equipamento de som. Rapaz, antes de eu pregar na hora do louvor, eu me emocionei, porque Deus me trouxe essa memória de onde eu saí. Você está entendendo? Então, a gente não pode esquecer da nossa origem, da onde Deus nos tirou, o quanto Deus nos abençoou. Sabe, isso daqui é muito importante. Então, a pessoa ela é abençoada, ela começa a trocar culto, ela começa a negociar. Durante a semana, ia 3 vezes na igreja, ia 4 vezes na igreja. Agora, ela vai uma vez só, às vezes vai só no culto de ceia. Você está entendendo? Porque agora eu tenho que desfrutar da bênção. Não está errado você desfrutar. A questão é a seguinte, a palavra se chama equilíbrio naquilo que se faz. A bênção de Deus na nossa vida tem que ter propósito. Abençoar a mim, abençoar a minha família, abençoar a minha geração e abençoar o reino de Deus. É a mesma coisa quando eu falo sobre dinheiro. Sabe, eu vou dizer uma coisa aqui, muito séria e verdadeira. Se o dinheiro que Deus coloca na nossa vida não abençoa o reino de Deus, não abençoa a sua família e não abençoa o próximo, esse dinheiro não é um dinheiro abençoado. Faço questão de repetir. Se o dinheiro que chega na tua vida não abençoa você, não abençoa a sua família e não abençoa o próximo, esse dinheiro não é abençoado. Se não é abençoado, é amaldiçoado. É amaldiçoado. Não tem a bênção de Deus, porque o dinheiro ele revela o quê? O substrato do caráter de uma pessoa. Você quer conhecer uma pessoa? Dá poder para ela. Dinheiro é poder. Tem gente que quando não tinha nada, você falava, mas é simples, é humilde, passou a ter um pouquinho, transformou. O que foi que aconteceu? Porque o dinheiro revelou o substrato do caráter da pessoa. E o senhor falou aí que tem gente que recebe a bênção de Deus e acaba só desfrutando da bênção e deixa de ir nos cultos e tal. Então, aquele que desfruta da bênção do abençoador e esquece do abençoador, ele se torna maldito, né? É, porque o que eu entendo, ele está virando as costas para Deus. Ingratidão. Ingratidão. Veja, Jesus curou os leprosos, né? E apenas um voltou para agradecer. E ele pergunta, cadê o restante? Aonde estão os outros? Isso aqui é muito sério. A gratidão é a memória do coração. Por isso, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, origem, fonte. A minha fonte é Deus. Dons, talentos, habilidades, tudo que vem nas minhas mãos vem de Deus. Nós somos José do Egito aqui, o maior administrador do mundo, mordomo fiel, entende? Então, eu posso dizer assim, uma pessoa pode dizer assim, é o meu patrão que me sustenta, é o meu patrão que paga o meu salário. É forma de expressão, mas a fonte é Deus, tudo vem dele, capacidade, habilidade, a nossa fonte é dele, porque dele, por ele, para ele, são todas as coisas. Começa em Deus, processual, e para ele retorna para Deus. Então, eu cheguei na igreja cheio de problema, Deus me curou, me restaurou, alcançou minha casa, alcançou minha família, fez milagres em mim, alcançou minha geração, eu posso desfrutar, mas eu volto à casa de Deus para quê? Para agradecer
agradecer tudo aquilo que Deus fez e vai continuar fazendo na minha vida. E agradecer é reconhecer que sem Deus não é nada, né? Justamente, justamente. O reconhecimento da grandeza do Senhor. Perfeito. Ah, se não fosse, Fábio, Deus na nossa vida. Ora, diga a Israel, Salmo 124, né? Isso, você já parou para pensar nisso? Se não fosse Deus, por isso que às vezes nós temos que fazer um inventário da nossa vida para medir o nível de satisfação. Agora veja. Então, às vezes, você tem que voltar um pouco no tempo. Não ficar preso ao passado, mas voltar realmente para você fazer essa leitura. Olha de onde Deus me tirou, olha o que Deus fez na minha vida, olha como Deus agregou na minha vida. Aí você tem motivos para agradecer. Mas você não agradece apenas por aquilo que Deus faz. Pelo que Ele é. Você agradece por quem Ele é. Ele é Pai, Ele é amoroso, Ele é Deus presente, Ele é o Deus que dá livramentos que nós nem percebemos. Então, nós agradecemos a Deus por quem Ele é. Perfeito. O senhor começou esse podcast aqui dizendo que o senhor é um milagre. Então, na verdade, todas as pessoas acabam sendo um milagre de Deus, porque Ele realiza milagres na nossa vida perceptíveis e milagres que a gente não percebe. O fato de estarmos vivos é um fôlego de vida que Deus nos deu. Então, isto já é um milagre. Nós precisamos ter esse reconhecimento, né, de que se estamos vivos, se estamos aqui na Terra, nós somos um milagre, mas estar aqui está dentro de um propósito. Porque Deus não faz milagres sem propósitos. Justamente, você falou uma palavra-chave aí, Fábio, a questão do propósito. Essa questão que eu tenho percebido, muitas pessoas ainda não descobriram o seu propósito. Para que eu nasci? Propósito tem que fazer perguntas. O que estou fazendo aqui? Para onde eu estou indo? 3 perguntas importantes. Primeira coisa, ninguém é escape de uma relação sexual. Eu estou aqui porque eu sou escape de uma relação. Não, você está aqui porque você é um propósito. Deus tem um propósito em você e através de você. Agora, como é que eu descubro o meu propósito? Aqui é a questão. É necessário, né? Descobrir, né? É necessário. Porque, infelizmente, existem pessoas que viveram a vida toda e não descobriram o propósito. Outros descobriram o propósito de forma prematura e ainda outros só descobriram o propósito na velhice. Isso. O bom é nós descobrirmos o propósito o quanto antes para nós vivermos uma vida debaixo dos propósitos de Deus, né? Eu posso descobrir o propósito de algumas maneiras. Primeiro, eu preciso ir à fonte, ao manual do fabricante, tá? Esse aparelho celular teve um manual, tem um manual do fabricante. Sim. Então, tudo que eu quiser saber sobre o propósito desse celular está no manual. Qual é o manual do cristão? A Bíblia. Né? Então, eu tenho que ler a Bíblia. Eu preciso ir para o quarto secreto. Por que no quarto e não na cozinha? Por que no quarto e não na sala? Porque cozinha fala de prosperidade e saúde. Sala fala de unidade. E por que no quarto? Intimidade? Porque o quarto é o lugar da intimidade com privacidade. Está entendendo? Então, o que acontece? Eu preciso ir ao quarto secreto, fechar a porta e falar com Deus. Deus, se revela a mim. Mostra o meu propósito. Fala comigo qual é o meu propósito. Agora, eu posso dar aqui algumas dicas. O que te incomoda é uma dica que Deus te chamou para curar. O que tira a tua paz é uma dica que Deus te chamou para sarar. Veja, durante um tempo, eu dei aula de contrabaixo, e ainda aqui na região de Curitiba, a cada 2 meses o pastor me chamava para ministrar na igreja. E quando eu ia ministrar na igreja, eu ficava incomodado com o louvor. Eu ficava realmente incomodado com o louvor. Né? Andamento, desafinação, né? E aquilo tirava a minha paz. Porque, penso eu, o louvor é abertura para a palavra. Né? Sim. Aquilo me incomodava. E um dia, eu estou lá para ministrar, ouvindo o louvor, e aquilo está tirando a minha paz, está tirando a minha paz. O Espírito Santo falou nitidamente ao meu coração. Você sabe dar aula. Você sabe tocar instrumento. Ao invés de no pensamento você ficar reclamando, porque a gente fica assim, né? No pensamento, por que você não cura? Ao término do culto, ministrei, falei com o pastor, ao término do culto, falei, pastor, eu dou aula de música. Estou me colocando à disposição. Eu vejo um potencial, uma capacidade na tua equipe. O senhor não gostaria que eu viesse aqui? Tá? Aí o pastor falou, mas quanto é que você vai cobrar? Acertamos um valor lá, de honra, tudo, e ele acertou comigo, e foram 2 anos que eu fui nesta igreja. Eu ensaiava o ministério, ensinei os músicos a tocarem, porque aquilo que me incomodava, eu sabia fazer.
Então, se me incomoda e Deus colocou diante dos meus olhos, é porque o propósito está em mim. Então, eu sou a resposta para aquilo ali. Perfeito. Eu tenho que resolver aquilo ali. Isso aqui é muito importante. Então, uma dica do seu propósito, você que está perdido e sem orientação, deixa eu dizer para você. O que faz o seu coração disparar? O que faz os seus olhos brilharem? O que ocupa o seu pensamento e o que te envolve? Isso é uma dica do seu propósito. Qual é a dor que você está disposto a curar? Deus coloca diante de nós desafios, dores. Essa é uma dica do seu propósito. Mas o principal, vá até a fonte, leia a Bíblia, vá para o quarto secreto, do lugar da intimidade com privacidade, fale com Deus, Ele vai revelar a você. O manual. Manual do fabricante. Ô pastor, entrando em propósito, mas há uma diferença entre chamado e propósito? Eu creio que o chamado já diz a palavra. Por exemplo, eu não bati na porta, apesar de ser filho de pastor, eu não bati na porta. Em casa eu não falava assim, eu quero ser um pastor. Meu pai orava pelas madrugadas. Eu chegava do trabalho e dos estudos, passava parte da madrugada estudando. Eu cheguei a estudar baixo elétrico 10 horas por dia. Meu Deus. 10 horas por dia. Porque a preparação define a exposição. Sim. Isso aqui é a grande verdade. É a mesma coisa do quarto secreto. Vai revelar muita coisa. Então, o que acontece? Eu não falava assim, eu quero ser um pastor, eu quero ser um pastor. Meu pai orava, entende? Mas o pastor que tinha autoridade sobre mim, um dia me chamou e falou, você tem um chamado pastoral. Eu vou separar você para ser um pastor. E eu fui consagrado. Estou falando aí de 20 anos atrás, que foi a ordenação pastoral. Tá? Então, eu entendo assim, chamado. Às vezes, todo mundo bate na porta, quero ser pastor. Mas é Deus quem chama. É Ele que coloca o chamado no coração da pessoa, é Ele que separa. Vai ser um pastor. Pega a pessoa, talha a pessoa, coloca debaixo de um mentor, de um instrutor, para ensinar a pastorear, cuidar, passa a ter cheiro de ovelha. Isso aqui é o chamado. O propósito, não. O propósito, eu creio que a pessoa já nasce com ele. O que tem que fazer? Ela tem que descobrir o seu propósito. Eu, como pastor, posso ajudá-la numa conversa, num gabinete pastoral. Pastor, estou perdido, estou sem orientação, não sei o que fazer da vida. Já tentei tantas coisas. Aí eu vou fazer um mapeamento com a pessoa, vou conversar o que você ama, o que você gosta, o que você estuda. Porque tem uma coisa importante, que é uma das marcas de uma pessoa sábia. A pessoa sábia, ela sabe gerir muito bem o seu tempo. A moeda do mundo não é o Bitcoin, a moeda do mundo não é o dólar, a moeda do mundo não é o real. A moeda do mundo é o tempo. Boa. A Bíblia fala sobre nós remirmos o tempo. Salmos 90, verso 12, ensina-nos, Senhor, a contar os nossos dias, contar, está falando de tempo, para que alcancemos corações sábios. Então, veja, o tempo ele é muito importante. Se você quer saber onde uma pessoa vai chegar, olha onde ela dedica o tempo. Perfeito. Está entendendo? Aonde ela coloca o tempo dela, ela vai chegar. Uma experiência que eu tive com o nosso pastor regional, o pastor Jarmuth aqui. Sim. Um dia eu falei para ele, eu tenho sim um sonho de cuidar de uma igreja, pastorear uma igreja. Eu era evangelista. Aí ele disse assim para mim, então você vai ter que mudar a rotina. Você vai ter que ficar de domingo a domingo dentro da igreja. Você vai ter que respirar o altar, porque a vida de pastor é dedicada à igreja. É de casa para a igreja, da igreja para casa. Está entendendo? O que ele estava querendo dizer? Osiel, daqui 5 anos, se você continuar como evangelista, colocando seu tempo como evangelista, daqui 5 anos eu vou ver você assim, uma bênção para a ADVEC como evangelista. Mas se você quer ser um pastor que vai cuidar da igreja, você precisa mudar, colocar o seu tempo em ficar aqui dentro da igreja. Perfeito. Então, a maneira como a pessoa lida com o tempo, onde ela coloca o tempo dela, vai determinar muita coisa. Então, o propósito, eu creio que todo mundo nasce com ele. Nós aqui temos a palavra de Deus, que é instrução para a nossa vida. Tá? A palavra nos dá instrução. A Bíblia é um compêndio de livros de sabedoria, aonde, se você pegar a palavra de Deus, tem várias instruções para o viver diário, para a pessoa saber viver no dia a dia. Então, o que acontece? Nessa busca diária com Deus e ouvindo pessoas certas, pessoas que vão agregar, você vai descobrir o seu propósito. Deus já colocou, você apenas descobre o seu propósito. Agora, o chamado é Deus quem chama. Deus, é esse aqui, vai ser isso. Aí, nasce no teu coração uma paixão, arde no seu coração, e aquilo pega o teu sonho, e a mente tem 2 processos. Tu tá querendo falar e tá vindo coisa aqui, rapaz. Atenção aí, pessoal, vamos comigo. A mente tem 2 processos, tá? Memória e imaginação. A memória toca o disco do passado. Vamos para Davi. Davi diante de Golias. Ele disse, eu matei um leão, eu matei um urso.
passado, memória ativada. Boa. Eu vou enfrentar esse gigante. Continuamos com o Davi. Ele disse assim, eu vou cortar a cabeça do gigante. Imaginação. Na mente você se vê aonde você se quer. Perfeito. Ele nem espada tinha, mas ele disse, eu vou cortar a sua cabeça. Primeiro ele pergunta, né? Os benefícios que quem matasse o gigante ia ganhar, né? Justamente. Tinha vários benefícios. Livre de impostos, casar com a filha do rei. Rapaz, imaginação, né? É guerra. Você tem que saber as guerras que você vai entrar. Porque tem guerra que você entra que não traz benefício nenhum para você. Pô, pode falar, pastor Zé. O senhor está vindo. Ô, Jesus amado. Que isso, meu Deus do céu. Isso é forte. Então, às vezes, a pessoa ela entra em batalhas que não traz recompensas nenhuma. Então, Davi ele perguntou, qual é a recompensa? Guerras desnecessárias, né? Guerras desnecessárias, que vai desgastar tempo, energia, vai frustrar, e a pessoa depois vai falar, puxa vida, só perdi tempo, energia, desgastei e não resolveu nada. E criou mais situação. E, infelizmente, entra em guerras dos outros, né? Justamente, você tem que entrar em batalhas que valem a pena. Aqui é a questão. Vai valer a pena entrar nessa batalha? Por isso que eu estou falando a orientação do Espírito Santo, que o Espírito Santo ele conduz. O Espírito Santo é uma pessoa, habita Sim. em você, habita em mim, habita em nós. A Bíblia diz que o Espírito Santo nos conduz e nos guia em toda a verdade. O Espírito Santo é o maior comunicador que existe. Ele fala conosco. Então, uma pessoa sábia, ela busca a orientação do Espírito Santo. Agora, pastor, como evitar erros na vida? Deixa eu dar uma dica aqui para você. A Bíblia diz que o temor é a base da sabedoria. O que eu vejo como temor? Uma linha que diz para mim, não passe daqui. É uma cerca. É um limite. Está entendendo? Que vem de limes, demarcação de território. Daqui eu não posso avançar. Então, é pelo fato de eu temer a Deus que eu não vou prejudicar minha esposa. Essa linha está mostrando para mim. Até aqui você vai, daqui para frente não. É pelo fato de eu temer a Deus que eu não vou sair fazendo qualquer coisa por aí. Está entendendo? Então, você evita erros e danos na vida, porque daí você amadurece. Porque vida tem ilusão, desilusão e maturidade. Ilusão é a fase da paixão, né? Adolescência, juventude. Você quer ganhar um mundo. Encanto, né? Encanto, aquela coisa toda. Aí vai passando o tempo, você vai ficando meio desiludido com algumas coisas. Aí tem gente que pede para morrer, tem gente que entra em depressão. Mas tem gente que no momento da desilusão toma uma decisão. Diz, eu vou amadurecer. E maturidade vem com os danos. Maturidade não vem só com idade. Vem com responsabilidade. Vem com maturidade, vem com responsabilidade, com as batalhas que você vence. Rapaz, depois de uma certa idade, você olha a vida totalmente diferente. Depois de uma certa idade, não é que você não é mais empolgado, é que você já tem o tiro certo. Você está entendendo? Então, você não é aquele adolescente que sai atirando para tudo quanto é lado. Depois de uma certa idade, você não pode se permitir mais errar. Essa aqui que é a grande verdade. Então, isso é a maturidade. Meu Deus, que Deus nos dê graça. Muito bom, pastor. É isso aí, pessoal. Você que chegou em nosso canal aqui agora, o nosso podcast está apenas começando. Você está no Eu Acredito Podcast e hoje eu estou recebendo nessa mesa aqui para um tempo de conversa, pastor Osiel Firmínio. O senhor falando aí sobre linha, sobre cerca, eu até lembrei de um versículo da Bíblia que diz, não remova os marcos antigos. Justamente. Geralmente, essa expressão as pessoas usam para falar sobre tradição, sobre dogmas, mas não remover os marcos antigos fala de território, né? Uhum. Era um território que estava ali e não podia ser removido para atravessar por outro lado. Ou seja, existe marcos, existe uma cerca que não nos impede ir, que não nos impede avançar, né? Isso mesmo. E tem uma coisa importante nessa passagem que você está falando, que é a questão da nova geração que está chegando agora. Isso me preocupa muito. A nova geração chega com muita veemência, com vigor, com força, e não está errado. Isso é bom. Mas o ideal é o seguinte, é misturar essa nova geração com a antiga geração. Porque você ajunta ali empolgação com experiência. Força e experiência. Isso, força e experiência estão ali. As duas coisas. Quando você mistura isso aí a coisa fica 10. Importante. A força sem a experiência faz o camarada romper, mas fazer loucuras, né? Justamente. E a força junto com a experiência une a fé junto com a razão. Justamente, porque a fé
vai fazer você conquistar. Tudo é possível para aquele que crê. Mas a sabedoria vai fazer você administrar aquilo que a fé ajudou você a conquistar. Perfeito. O senhor está falando aí de sabedoria. O que de fato é sabedoria, pastor? Sabedoria, eu tenho uma definição: habilidades para a vida. Para mim, sabedoria é habilidades para a vida. Pode ser também o uso correto do conhecimento. O uso correto do conhecimento. Então, tem como separar conhecimento de sabedoria. Sim, claro que tem. Porque às vezes a pessoa tem o conhecimento, mas ela não tem a sabedoria para aplicar o conhecimento. Agora, tem uma coisa muito importante, que é a questão da inteligência, que todos nós nascemos. Aliás, hoje existem vários tipos de inteligência. Então, são 3. Conhecimento, sabedoria e inteligência? Isso, 3 coisas. Entendimento também. Entendimento é eu ver a vida com os olhos de Deus, agir da maneira como Deus fosse agir, mediante daquela pergunta: em meus passos, o que faria Jesus? Aí eu já tenho que estar no campo do entendimento, né? Quando eu estou nessa percepção do entendimento, diante de uma decisão que eu tenho que tomar, eu pergunto: se fosse Jesus aqui, o que ele faria? Né? Então, isso aqui é importante. Então, sabedoria uma coisa, entendimento outra, inteligência outra. Agora, veja. A inteligência todo mundo nasce e desenvolve através do aprendizado. Hoje existem vários tipos de inteligência. Mas você desenvolve através dos 5 sentidos, você desenvolve através dos relacionamentos, você desenvolve através da leitura, né? A inteligência. A sabedoria é um discernimento que Deus dá para a pessoa. A sabedoria, então, seria um discernimento. É um discernimento. A pessoa, ela vê o que ninguém vê. Tá? Pastor, então, o que é? Qual é a diferença entre o sábio e o inteligente? Vou te falar. O sábio, ele nunca vai entrar num buraco que o inteligente está se batendo para sair. Boa. Verdade. Porque o sábio, ele tem uma marca, ele avalia o impacto das suas decisões. Ele também aprende com o erro dos outros. Se você é inteligente, você erra para aprender, mas se você é sábio, você empresta os erros dos outros e aprende. Quando eu leio a Bíblia, os heróis da Bíblia, o que é que eu dou uma detida atenção? Não apenas aos acertos. Deus é tão Deus que ele fez questão de colocar os erros também. Então eu olho para os erros de Davi, porque se eu sou sábio, eu olho para os erros de Davi, não vou cometer. Você está entendendo? Deus mostra os erros não para nos ensinar a errar, mas nos ensinar como não errar, né? Como não errar, justamente. Então, o sábio, ele discerne. Aí ele tem um discernimento. Ele vai discernir, em primeiro lugar, o tempo que ele está vivendo. Qual é o tempo que eu estou vivendo? Paulo disse assim: quando eu era menino, as minhas ações eram de meninos. Ele estava falando de um tempo da vida dele, né? Eclesiastes, no capítulo 3, o verso 1, vai dizer: há um tempo para todo o propósito. Para que serve o tempo? Para todo o propósito. Quem não está cumprindo o propósito está perdendo tempo. Olha o que nós estávamos falando aqui, é importante descobrir o propósito. Por isso que fica atirando para tudo quanto é lado, sem alvo. Ó, um ímpio com alvo tem mais poder do que um cristão sem alvo. Meu Deus do céu. Vamos colocar propósito? Um ímpio sem propósito tem mais poder do que um cristão sem propósito. Um ímpio com propósito tem mais poder do que um cristão sem propósito. Porque tem cristão que estão na igreja, mas não tem um propósito. Não descobriu qual é o propósito dele de vida. Então, a sabedoria vai dar... O sábio, ele tem discernimento de tempo. Qual o tempo que eu estou vivendo? Tá? Porque a vida é assim. Semente, bebê, adolescente, jovem, adulto, tá? Idade máxima. Está classificado assim. O que a vida me mostra? Processo. Ninguém nasce com 1,70 m, senão seria um monstro, mataria a mãe. E nisso aí eu preciso respeitar o tempo que eu estou vivendo. Então o sábio, ele distingue isso. E qual é o momento da minha vida? Qual é o tempo da minha vida que eu estou vivendo? Isso aqui é importante. Aí o tempo tem uma coisa muito importante, que a gente estava falando aqui, o tempo é a moeda do mundo, você precisa canalizar seu tempo da maneira correta, a gente precisa remir o tempo, porque os dias são maus. Tá? Então o sábio tem essa característica. O sábio, ele não vai pegar a moeda mais preciosa que ele tem, que é o tempo, e vai colocar na mão de uma pessoa que não vai agregar nada. Veja, um dia eu fiquei mais ou menos 30 minutos ouvindo um crítico. Depois o Espírito Santo puxou a minha orelha. Ele disse: Osiel, você poderia pegar esse tempo, estar lendo um livro, estar lendo a Bíblia, estudando contrabaixo, evangelizando alguém. Mas você pegou a moeda mais preciosa, que é o tempo, e deu ouvido a um crítico. Você está entendendo? Então a gente tem que fazer o uso do tempo da maneira correta. Por isso que ensina-nos, Senhor, a contar os nossos dias. Ensina, Senhor, a administrar bem o tempo. Sabe? Tanto o rico quanto o pobre tem 24 horas.
Qual é a diferença? Que o rico está usando o seu tempo da forma que o enriquece, né? Justamente. Então, aqui que está a questão, como é que eu lido com o tempo? Então, o sábio, ele sabe lidar com o tempo. Isso aqui é uma marca do sábio, é um discernimento. Segundo lugar... O senhor continua dentro do tempo e saber usar o tempo. Aí é por isso que muitas pessoas, quando se entregam à ociosidade dentro do tempo que tem, acabam se perdendo, né? Sim. Ou seja, pensamentos pecaminosos. Mente disponível. Mente disponível. Aí vem os ciclos viciosos, pecadinhos de estimação. Justamente, porque nasce na mente, né? A mente é o campo de batalha, você ganha ou perde na mente. É. Então é onde o inimigo guerreia, é onde ele bate, é onde ele combate. Então nós temos que ter... A Bíblia diz, daqui já é afirmação, é nosso. Nós temos a mente de Cristo, agora precisa tomar posse. Todos os dias tem que dizer, Senhor, eu tenho a mente de Cristo, essa mente está sobre mim. Tá? Ok? Então, uma mente desocupada, a exemplo de Davi, tempo livre. A gente tem que ter cuidado com essa questão de tempo livre, né? Não estou dizendo para não tirar férias. Sim, sim. Mas era para estar na batalha, mas está no palácio, tempo livre. Você tá porque entendendo? É uma diferença de descanso para ociosidade. Justamente. Aí o inimigo vai ocupando a mente. Nos dias que nós estamos vivendo, né? Onde a porta de entrada de Satanás é os olhos. Por isso que Jesus disse, se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Aquilo que entra em mim determina o que sai de mim. Então eu tenho que cuidar com aquilo que eu estou vendo. O processo da santificação dos 5 sentidos começa por aí. Eu preciso santificar os meus olhos. Está entendendo? Preciso santificar os meus ouvidos, aquilo que eu estou ouvindo. É muito importante. Então, a pessoa que sabe gerir muito bem o tempo, ela cuida direito para não entrar em ociosidade, ela tem um planejamento do dia, o que é que eu vou fazer nesse dia. Né? Meu dia é sempre bom começar com TSD, tempo a sós com Deus. Boa. Né? Porque a maneira como você começa determina como você termina. Então, você começou o seu dia falando com Deus em oração, lendo a palavra, agradecendo a Deus pelo dom maravilhoso da vida. Veja, você já se conectou ao céu. Você está conectado com Deus naquele dia. Aí o teu dia está programado. Isso, vou fazer aquilo, vou atender aquilo outro, vou dar atenção a essa situação. Está programado. Chegou ao final do dia, você vai fazer um inventário, um resumo do seu dia. Você tem grau de satisfação. Aproveitei muito bem o meu tempo. Consegui resolver várias coisas. Agora, o desperdício de tempo... O ruim é quando finaliza o dia e vem um sentimento de dia infrutífero, não produzi nada, não fiz nada. Aquela pessoa que diz assim, puxa, tenho tanta coisa para fazer que para mim o dia tinha que ser 48 horas. Não, é porque ela não tem disciplina na gestão do seu dia a dia. Porque se ela disciplinar nas 24 horas, vai fluir normalmente. O senhor pode continuar? O primeiro foi o tempo, o segundo... O primeiro foi o tempo, a pessoa sábia discerne o tempo, a pessoa sábia discerne os ambientes, ok? Ambientes são importantes? São. Tão importantes que Deus criou os lugares antes das pessoas. Boa. Tá? Então, os ambientes são importantes. Deus não nos fez para todos os lugares. Deus não fez eu e você para o lugar do pecado, para o lugar do vício, para o lugar da prostituição. Não. Deus nos criou para o lugar do centro da sua vontade. Tá ok? O profeta Jonas é a prova que a pessoa certa no lugar errado vai dar problema. Tá entendendo? Então, a gente tem que ter esse discernimento. A pessoa sábia discerne os lugares que ela tem que frequentar. Porque você sabe o que é solução? Solução é a pessoa certa, no lugar certo, na hora certa, fazendo a coisa certa. Você sabe o que é problema? É a pessoa certa, no lugar errado, na hora errada, fazendo a coisa errada. Então, o sábio, ele discerne os lugares. Tanto a solução quanto o problema está relacionado a pessoas. Sim, pessoas e os ambientes. Né? Que a terceira marca são a marca das pessoas. Com quem eu vou me relacionar? Né? Eu concordo com essa máxima que diz que você é a média das pessoas que você se relaciona. Eu concordo com isso. Outro dia alguém me falou, pastor, eu discordo disso porque o senhor está ensinando a fazer acepção de pessoas. Não, quando a Bíblia fala de acepção de pessoas é para salvação, relacionamento terreno. Você escolhe. Jesus relacionou com multidão, com 70, com 12, e tinha 3. Está entendendo? Nem todos têm acesso à minha casa. E tinha um que reclinava a cabeça no Isso, peito. nem todos têm o meu número de telefone. Você está entendendo? Então eu tenho que saber. Existe uma diferença entre colega e amigo. Isso aqui é muito importante. Tá? Então você tem que saber. O sábio, ele sabe com quem ele vai se relacionar. Anda com sábio e será mais sábio. Né? Meu pai dizia assim para mim, se amanhã depois você quiser ser um pastor, você tem que andar com o pastor. Vai no altar, escuta a pregação, vai para o monte, anda um dia com o pastor, vai fazer visita.
A vida tinha que ser canalizada em prol daquilo. Veja, então, a gente tem que ter ao nosso lado não só pessoas, ou seja, você não pode se relacionar com pessoas apenas por resultados. Porque a vida é cíclica e oscila. Hoje a pessoa tem muito, ela está lá em cima. Amanhã, depois quebrou, estourou, aconteceu alguma coisa, a pessoa está lá embaixo. Então, você não deve se relacionar por resultados, mas você deve se relacionar por propósito. Boa. Tá, Na okay? escala de relacionamentos, precisamos também separar e selecionar, né? Conhecidos, colegas, amigo e os íntimos, né? Porque tem relacionamentos abençoadores e relacionamentos sugadores. Tem relacionamentos que te aproximam do céu, tem relacionamentos que te tiram do céu. Tem relacionamentos que levam você para a igreja e tem relacionamentos que tiram você da igreja. Sabe? Você tem que saber muito bem com quem você vai andar. Meu conselho, ande com quem ora mais do que você. Ore com quem jejua mais do que você. Ore com quem lê a Bíblia mais do que você. Ore com quem é santo mais do que você. Ore com quem está lutando para ir para o céu, porque você também vai lutar para ir para o céu e as suas conversas serão disciplinadas também. Cuide muito bem com quem você está se relacionando. Isso aqui é muito importante. O sábio, ele discerne isso. Tempos, ambientes, pessoas e estações. 4 coisas que uma pessoa sabe. Vamos lá. O sábio ele discerne tempo, ambientes, pessoas e estações. Se você vai lá para as 4 estações, nós temos lá o outono, que é o tempo que caem as folhas. Isso nos fala do quê? Biblicamente, provação. Caiu as folhas. Tem gente que está passando por provação, mas a Bíblia diz, feliz é a pessoa que passa por provação e persevera, porque quando for aprovada. Agora tem gente que nunca é aprovada, aqui é a questão. Você está numa provação, você precisa passar nas provas. Tá? Outono representa isso, caíram as folhas. Inverno, frio, autoavaliação. Precisa rever se precisa mudar a rota. Examine-se o homem a si mesmo. Está entendendo? Ensimesmamento, né? Você está entendendo? É coisa interna. Ah, isso aqui é importante. Então, nós temos outono, inverno, primavera. A primavera significa preparação. Opa! Vou começar a me preparar. Aí é quando você começa a ver, sonhar, planejar novamente. Olha as estações da vida. E, por último, o verão, que é o calor, o sol brilhando, labuta da vida, trabalho. Aí você coloca em prática o que a primavera gerou no seu coração. Então, o sábio, ele tem que saber. Estou no tempo da prova? Estou no tempo do calor e da produtividade? Estou no tempo da preparação ou estou no tempo da autoavaliação? Que eu tenho que ficar olhando para a minha vida e ver realmente o que é que está acontecendo comigo. 4 marcas, 4 características de uma pessoa sábia. Tempo, pessoas são relacionamentos, ambientes e as estações da vida. Perfeito. Isso é muito lindo ouvir sobre isso e se torna até poético também, né? Mas se torna lindo, poético, mas não é fácil. Não. Como adquirir sabedoria daí? Porque é necessário, é lindo, poético em ouvir. Mas e quem não tem sabedoria? Vamos lá. A Bíblia diz que a sabedoria não está disponível na terra dos viventes. Primeira coisa. Se não está disponível aqui, Tiago vai dizer, quem quer sabedoria? Mundo de Deus. Peça a Deus que Ele dá livremente. Então, se eu quero adquirir sabedoria, primeira coisa, vamos voltar na fonte. Eu vou pedir a Deus. Então, a minha primeira oração tem que ser, Senhor, nesse dia, dobra a minha sabedoria. Faça de mim mais sábio do que a minha própria mente. Está entendendo? É uma oração diária. E Deus vai te enchendo de sabedoria. Também preciso dizer que Deus vai colocar situações diante de você para você aprender a usar a sabedoria. Porque a sabedoria é para você resolver problemas difíceis. Porque você sabe que tem problemas dificílimos que é só com sabedoria para resolver. Está entendendo? Então, isso aqui é muito importante. Então, você quer ter sabedoria, peça para Deus todos os dias a sabedoria e Ele vai encher o seu coração de sabedoria. Mas você também pode obter sabedoria, né? Além disso, que é a fonte principal do Senhor nosso Deus e a palavra, né? Olhando os erros dos outros, tendo um mentor confiável. Um mentor é diferente de um amigo. Sim. Você chega na casa do amigo, ele prepara o alimento para você, o sofá, bota o time do coração para você assistir, dá risada, porque ele está preocupado com o seu presente. O teu mentor, não. O teu mentor está preocupado com o seu futuro. Perfeito. O amigo, ele está preocupado com o seu hoje. O teu mentor está preocupado com o seu amanhã. Então, às vezes, é importante você ter uma voz de direcionamento.
A Bíblia diz que quem sai à guerra necessita de orientação. Quem te orienta? Quem é que dá o caminho para você? Quem é que diz, vai por aqui? Nós precisamos dessa voz. E nós estamos no tempo de muitas vozes. Hoje todo mundo quer ter voz e todo mundo está falando e todo mundo quer bater um martelo, né? Mas nós precisamos ter uma voz que guie a nossa vida, que nos norteie, que seja uma referência. Pastor, dá para dar uma dica aí para nós? Quem seriam essas vozes? Primeiro, quem já venceu batalhas em áreas que você está precisando vencer? Está com batalha no casamento? Procura alguém mais experiente que venceu nessa área. Essa pessoa vai poder te ensinar, né? Outra voz, pastor da sua igreja, o seu pastor. A Bíblia diz, eu vos darei os pastores segundo o meu coração. Não foi... Deus, ele deu o pastor como presente para a igreja. Para quê? Para que apacente com sabedoria, conhecimento, inteligência. Então, você pode procurar o seu pastor num gabinete, conversar. Você precisa de orientação, né? Quando tem muitas situações, se você não tem orientação, você fica perdido. Então, a sabedoria você recebe de Deus, você procura uma autoridade espiritual, um mentor, seu pastor, tá? Ou você observa a vida de quem errou e você começa a analisar e conversar para você não passar por aquela situação também. Isso aí são caminhos para uma pessoa obter a sabedoria. Então, dessa forma, adquirimos sabedoria. A pessoa vai adquirir a sabedoria que vem do alto, não é a sabedoria carnal egoísta. Né? Porque a Bíblia diz que quem é sábio mostre pelo seu bom proceder. Vai aparecer os frutos da pessoa que é sábia. Isso é muito importante. Então, a inteligência, a gente nasce com ela e a desenvolve no decorrer da vida. O conhecimento a gente aprende nessa esfera terrena, mas a sabedoria, ela vem de Deus. Ela vem de Deus. Busca em Deus. Não está disponível na terra dos viventes. Vá para o quarto secreto e peça para Deus, e Ele vai te encher de sabedoria. Perfeito. E, na sua visão, nós precisamos da sabedoria de Deus para todas as áreas da nossa vida, ou com a inteligência e com o conhecimento, a gente consegue resolver e sanar situações aqui nesse âmbito terreno? Quando Davi disse para Golias, você vem contra mim com seus aparatos de guerra, mas eu vou contra você no nome do Senhor, meu Deus, a quem você tem afrontado, ele ganhou a batalha ali, no mundo espiritual. Perfeito. Porque tem coisas e batalhas na vida que você só vai vencer com a sabedoria do alto. O conhecimento ele é importantíssimo. O meu povo é destruído porque faltou o conhecimento. Tá? Mas se você não tiver a sabedoria do alto para aplicar esse conhecimento, por exemplo, tem gente com problema no casamento, porque é um problema de falta de sabedoria. Preguei esses dias na igreja, nós só temos um problema. É um problema de falta de sabedoria. Tem gente com problema nas finanças. Na realidade, é um problema de falta de sabedoria nas finanças. Casamento é um problema de falta de sabedoria no casamento. Criação de filhos é um problema de falta de sabedoria na criação de filhos. Ou seja, o único problema da nossa vida, ele tem nome, é um problema de falta de sabedoria. Porque o sábio ele vai ter habilidade para lidar com gente, discernir ambiente, resolver problema e também não entrar em algumas enroscadas. Perfeito, porque tem gente que está com problemas no casamento, que é super inteligente e é cheio de conhecimento. Justamente. Mas ele não sabe como aplicar, porque ele não tem a sabedoria do alto. Não sabe. Então fica travado. Então ele vive só de teoria. Né? E evangelho é prática. Essa aqui é a grande ideia. Por isso que uma pessoa sábia, ela tem muitas marcas. Que eu queria até, não sei como que está o tempo aí. Não, tu só pode ficar à vontade. Compartilhar aqui com as pessoas aqui. Sim. Eu coloquei aqui que eu estou sempre compartilhando as marcas de uma pessoa sábia. Vamos lá. Passando aqui para você. Primeiro, uma pessoa sábia, ela ama a correção. Uma pessoa sábia ama a correção. É fácil ser corrigido? Não, nada. Isso aí se torna... tem até uma linguagem, né? Quem ama a correção, na verdade, né? Quem ama ser corrigido? Ninguém gosta. Mas eu preciso perguntar, quem te corrige? Quem fala a verdade para você? Porque a Bíblia diz assim, há caminhos que ao homem parece direito. A pessoa está empolgada com o caminho, maravilhoso. Mas o seu fim é um caminho de morte. Aí tem alguém que está vendo o que você não está vendo. Alguém que tem autoridade vai chegar para você, para mim, e vai dizer, sai desse caminho, não faça isso, não tome essa decisão. Alguém que ama a correção. Então, o sábio, quando você corrige ele ainda olha para você e diz, obrigado por ter me corrigido. Ele ama a correção. Segundo, uma pessoa sábia tem coração ensinável.
Não ensinador, ensinável. Ensinável. Hoje todo mundo quer ensinar todo mundo. Não é verdade? Mas uma pessoa sábia tem coração ensinável. Se tem coração ensinável é porque tem mente e postura de aluno. Se assenta para aprender e no tempo certo se levanta para falar. Coração ensinável. Rapaz, eu já fui ensinar pessoas que não aceitaram. Que você está instruindo a pessoa e a pessoa está te confrontando. Está batendo de frente com você. Ela não tem coração ensinável. Isso aqui é importante. O sábio, ele tem. Ele ama o conhecimento, então ele tem coração ensinável. E tem aquela pessoa também que o senhor está ensinando e ela demonstra que já sabe aquilo que está ensinando, né? Mas nunca pratica. Nunca pratica. Muito bem colocado. Terceira marca de uma pessoa sábia. Fala menos e ouve mais. Por que você acha que Deus nos deu 2 ouvidos e uma boca? Aí, Léo, essa é para você, viu? Fala menos e ouve mais. A fé vem por ouvir. Nós temos que ficar atento àquilo que está entrando nos nossos ouvidos. A pessoa sábia é muito atenta, porque a Bíblia diz que na multidão de palavras há pecado. Né? Então, a pessoa que fala demais, primeiro, tem problema emocional. Então, ela precisa se controlar. E falar no tempo e na hora certa. E falar o que é necessário e correto. É assim que eu penso. Pastor, do dia para a noite nasce isso? Claro que não. O próprio Tiago vai dizer, quem é que nunca pecou em palavras? Quem não peca em palavras? Ninguém é 100% nisso. Né? Mas o que é santificação? Inicial, progressiva e final. Entregou a vida para Jesus? Início, progressiva. Estamos caminhando. Vou crescer. De fé em fé, de glória em glória, estou melhorando. Né? Confessando o pecado, revendo áreas da minha vida, refreando a língua, ouvindo mais. É uma disciplina, é uma disciplina, uma autodisciplina. Até a santificação final, que vai ser quando Jesus vier buscar a igreja, nós estaremos na glória com ele. Mas até esse dia chegar, amigo, não tem 100%. Nós vamos ter que estar disciplinando. E a palavra disciplina vem de dor. Dói. Sim, porque você vai fazer o que você não gosta. Você vai ter que fazer uma coisa que você não gosta. Por exemplo, a pessoa que é acostumada a falar mal de todo mundo, fofoqueiro. Estou dando um exemplo. Por que ela faz isso? Porque durante um tempo da vida dela, ela criou isso como um hábito. E proporciona prazer para ela, né? E hoje ela tem que construir um novo hábito em cima disso. E é trabalhoso. Então a pessoa sabe, ela fala menos e ouve mais. Outra coisa, ela perde o interesse em falar mal da vida dos outros, porque tem consequências. É a lei da semeadura. Isso aqui é importante. O sábio, se tiver que falar, ele vai ter muita consciência e convicção do que ele está falando, não do tom de prejudicar. Outra coisa, aprende com os erros dos outros. Falamos sobre isso aqui. Uhum. Ele não precisa passar por aquilo. Porque ele tem mente e coração de aluno. Então, ele está vendo acontecer na vida do outro. Opa, deixa eu aprender com isso aqui. Porque quando chegar a minha vez, eu não vou praticar isso aqui. Outra coisa, gasta menos do que ganha. Aí já entra também para inteligência financeira, né? Ou sabedoria financeira, né? Porque o dinheiro é emocional. Dinheiro é emocional, cara. A Bíblia diz que o dinheiro responde a tudo. Agora, dinheiro abençoado é dinheiro na carteira e não no coração. Porque no coração é ídolo. Toma o lugar de Deus. É o mamon. Mamon. Aí, Senhor. Aí o cara topa tudo pelo dinheiro. Não. Dinheiro bom é no bolso, não no coração. Mas veja, como o dinheiro é emocional, a pessoa que não tem sabedoria, está mal emocionalmente, ela quer suprir o buraco, o furo emocional, gastando, comprando o que não precisa. Você está entendendo? Então, precisa ter sabedoria até para lidar com dinheiro. Gaio, ele está se despedindo de João, e João diz assim para você, eu desejo que vá tudo bem com você nessa viagem e que você prospere, assim como é próspera a tua alma. Porque prosperidade começa de dentro para fora. Se a pessoa não está resolvida por dentro, se ela não teve um caso de amor com ela mesmo, como disse Augusto Cury, não é verdade? Ela vai trocar os pés pelas mãos porque as emoções oscilam. Jeremias vai dizer, enganoso é o coração do homem. E ele pergunta, quem é capaz de compreender? Nosso coração oscila, ele mente, ele engana. Né? Então, você não pode tomar decisões na base da emoção e lidar com finanças, com problemas emocionais seríssimos. Você vai ter outra série de problemas. E os maus desejos vêm do coração. Vêm do coração, justamente. Outra coisa, da questão da sabedoria. Aprende a solucionar, uma pessoa sábia aprende a solucionar problemas difíceis.
Porque tem problemas e problemas. Agora tem problema que chega para você. Fala, Jesus amado, só a sabedoria do alto para ajudar a resolver essa situação, esse problema. Outra marca, entende melhor o lado do outro. Isso se chama misericórdia. Se coloca no lugar do outro. Empatia. Empatia. Isso aqui é uma marca de uma pessoa sábia, é uma característica. Outra coisa, calcula muito bem as suas decisões. Lembra que eu falei aqui que chega um momento da vida que você não pode se permitir errar? Por exemplo, você tem tua família. Sofre você, sofre tua família. Então, você calcula muito bem as suas decisões. Estávamos falando disso na hora do almoço. Né? A importância de orar, ouvir um mentor, alguém que tem experiências. Né? Uma boa decisão, para ser tomada, você precisa de dados, você precisa de informação. Quanto mais informação, melhor será a decisão. Quanto mais informação, melhor será a decisão. Né? Então, calcula as suas decisões. Ama o conhecimento. Uma pessoa apaixonada pelo conhecimento. Pelo saber. Pelo saber. Eu quero aprender, eu quero ver isso, como é que isso acontece. Vai atrás. Em casa eu tenho mais ou menos uns 600 livros. Eu amo a leitura, gosto de aprender. Né? Eu gosto, porque o cérebro ele é um músculo. Então você precisa do conhecimento, da informação. Isso aqui é importante. Então o sábio, ele ama o conhecimento. Ele ama e ele busca, ele vai atrás. Se conecta com as pessoas certas. Relacionamento. Relacionamento. Novo, né? Isso aqui é o sábio. Né? Vai se conectar. Né? Não é todo mundo, mas tem pessoas chaves na nossa vida. Entra no discernir as pessoas, né? Pessoa sábia discerne as pessoas. Vai discernir as pessoas. Outra coisa que é importante, controla as suas emoções. Controla as suas emoções. Isso não é para todos, é para sábio. Jesus amado. Meu Deus do céu. Tem uma coisa chamada reação. A maneira como nós respondemos às provocações. Fala muito do nosso caráter e do nosso grau de sabedoria. Tem gente que diz assim, não leva o desaforo para casa. Não tem sabedoria. Tem gente que o coração dela é venenoso, está cheio de mágoa. Salomão disse, Provérbios 4:23, sobre tudo que se deve guardar, guarda o seu coração, porque dele procede as fontes, as saídas da vida. Então, tudo nasce no coração. Você já viu uma pessoa magoada, ferida? Quando ela vai falar, as palavras dela destilam veneno, porque ela não sarou aquilo. E a palavra mágoa, eu estava estudando, vem de cheiro de gambá. Misericórdia. Não é um cheiro agradável. A grande verdade é que uma pessoa magoada, na fala dela, dá um cheiro ruim, né? Não é flor que se cheire, né? Não é flor que se cheire. Não é verdade? Verdade. Né? Por isso que a palavra de Deus diz, tomem cuidado. Cuidado com o quê? Para que nenhuma raiz de amargura. Porque raiz é algo que se instala, toma conta. Né? Vai contaminar a pessoa e a muitos, a outros. Então eu digo, uma mulher amargurada contamina o marido que contamina os filhos. Meu Deus. Não é verdade? Então a gente tem que ter muito cuidado com isso. Uma pessoa sábia, ela controla muito bem as suas emoções. Nós somos feridos? Claro que somos, porque os relacionamentos ferem, mas os relacionamentos também curam. Agora, qual é o lugar onde uma pessoa é mais ferida? No meio da sua família. É porque é de onde você não espera, né? De quem você espera, você não é ferido. Justamente. Por isso, Deus te deu uma família para te preparar para o seu futuro. Bom. Tudo que você vai enfrentar no seu futuro já está em algum membro da sua casa. Isso é tremendo. Isso é tremendo. Isso é tremendo. Porque a rejeição, às vezes, começa em casa. O Vamos pegar aqui algumas passagens bíblicas. José começou a ser rejeitado em casa. Justamente. Antes de ser esquecido pelo copeiro. Justamente. Traído. E como foi que José respondeu a isso? Porque a questão é como eu reajo às provocações e aquilo que fizeram contra mim. A resposta ele deu no Egito, quando ele deu um nome para os 2 filhos. Deus me fez esquecer. Manassés e Efraim. Deus me fez esquecer e Deus me fez prosperar. Uau. Antes de Deus me fez prosperar, Deus me fez esquecer. Porque a pessoa que não libera perdão, ela trava a ponte que ela vai precisar utilizar para atravessar do outro lado no dia de amanhã. Está entendendo? Então, antes de Deus me fazer prosperar, eu preciso sarar aqui. Deus me fez esquecer? Ok, aí vem a prosperidade. O dinheiro está nos relacionamentos. É sempre bom lembrar isso aqui.
Tá? Então, mágoa, coisas que não são resolvidas, nesse sentido, que vai azedando a pessoa, isso não vem de Deus. O apóstolo Paulo diz assim, eu perdoo. Por quê? Eu perdoo para não ser vencido por Satanás. Porque a pessoa que não libera perdão, Satanás pega aquilo. Está entendendo? Então, o perdão é importante. A etimologia da palavra perdão ou perdoar-se significa perder no ar. Perder no ar. Quem não perdoa dorme preso ao ofensor, quer dizer, nem consegue dormir. Quem não perdoa pega a família e vai para a praia e não consegue nem desfrutar das férias porque o ofensor está preso. Quem não perdoa vai trabalhar e o ofensor está junto. Quem não perdoa vai para a faculdade e o ofensor está junto. Quem não perdoa vai para a igreja e o ofensor está junto. Agora, para mim, uma das maiores mensagens da cruz, além do amor, é o perdão. Pai, perdoam, porque não sabem o que fazem. O coração perdoador é saúde para a alma. É saúde para a alma. Então, uma pessoa sábia, ela controla as suas emoções. Ela não sai rebatendo, né? Batendo nos outros. Não, porque ela é sábia. Você nunca vai ver um sábio dentro de um bar dando um tiro ou agredindo alguém. Porque sábio não vai fazer isso. Controla as Ele emoções. se controla. Ele tem as rédeas das emoções nas mãos. Então, ele controla os impulsos, que levam, em média, 21 anos para se formar. Ele controla seus impulsos, impulsos da palavra. Né? A Bíblia diz que a resposta branda desvia o furor. Né? Isso aqui é controle, saúde emocional. Pastor, então, se houver sabedoria no controle das emoções, dificilmente casais vão estar em discussões alteradas, né? Porque haverá um controle nas emoções. Justamente. O que vai acontecer? O casamento, uma vez ou outra, vai ter uma discussão, vai ter discordância. O homem é diferente da mulher, não adianta. Vieram de escolas diferentes. São gênios. Gênios diferentes, não adianta. Então, uma vez ou outra, tem uma discordância. Agora você tem que entender o que é a casa. A casa é o mundo emocional da mulher. Aí não adianta. O homem é o provedor. O homem sai à caça, tem que produzir, tem que trabalhar. Nada contra as mulheres que produzem fora, mas o mundo emocional da casa é da mulher. É a mulher que cria esse mundo emocional para os filhos e para toda a família. Então, começa dentro de casa. O exercício do perdão começa dentro de casa. Eu me lembro, nós somos em 3 irmãos, e quando tinha uma discussão, alguma coisa lá em casa, o meu pai fazia a gente ajoelhar, olhar um na cara do outro, pedir perdão e se abraçar. Meu pai estava ensinando para nós isso dentro de casa. É em casa que você aprende a abraçar, em casa você aprende a dialogar, é em casa que você aprende a pedir perdão também. Então, discussões, divergências no casamento, claro que vão acontecer, mas o sábio nunca vai permitir que isso vire uma ofensa, para que Satanás pegue como isca, né? Porque a ofensa é a isca de Satanás, né? E acaba causando dano no meio do casamento. Por isso que tem que ter o controle emocional. E junto do controle emocional, eu digo uma palavrinha, e essa palavra se chama respeito. Né? Eu acho que o respeito diz algo para mim assim, eu não vou falar nesse tom ou isso para aquela pessoa. Porque que eu tenho respeito. Eu acho que o casamento ele termina quando acaba o respeito. Quando uma pessoa começa a falar para o cônjuge coisa que não fala. Gente, as pessoas falam umas para as outras coisas que não falam para ninguém. Ofendem, ferem, machucam, lançam palavras pesadas. Isso é doentio. Isso não é saudável. Mas não falam assim com o patrão, não falam assim com o pastor, mas com as pessoas que teoricamente elas amam, que é a família, em casa, elas largam isso. E isso causa muito dano, né? Porque o perdão, vou te dizer, para a mulher é processual. O homem pode até pensar, tal, perdoou. Mas a mulher quer saber quando, que hora, por que aconteceu e por que fez. Então, a mulher demora um pouco mais para elaborar o exercício do perdão. Ela quer viver uma retrospectiva. Justamente. Perdoar, né? É dolorido. É dolorido. Sofre o casal, sofre os filhos, sofre a família. Por isso que o apóstolo Paulo disse, eu perdoo para não ser vencido por Satanás. Se eu pudesse dar um conselho em cima dessa palavra aqui sobre o perdão, comece o dia perdoando. Pastor, mas ninguém me fez nada. Só para você manter o exercício ativo, 70 vezes 7. Perfeito. E a questão do perdão também envolve a questão espiritual. Perdoai as nossas dívidas assim como nós perdoamos os nossos devedores. Isso. Então, quem não perdoa o seu próximo aqui pode ser impedido de ser perdoado por Deus. Justamente. Como é que eu vou receber o perdão de Deus se eu não perdoo o meu irmão?
Essas coisas são muito sérias, né? Elas vão além, têm implicações espirituais. Foi o que o João disse, né? Como eu digo que amo a Deus e não consigo amar o meu irmão que eu vejo. Deus que eu não vejo, eu amo. Mas o irmão que eu vejo, eu não amo. É a mesma coisa. Deus que eu não vejo me perdoa. Meu irmão que eu vejo, eu não perdoo, por quê? E talvez alguém aqui esteja comentando ou pensando assim, mas como é que eu vou praticar perdão com uma pessoa que eu não vou com a cara, que eu não gosto? Né? Tá na igreja junto comigo, tá no ambiente familiar, a Bíblia diz suportando uns aos outros. A palavra suportando significa dar suporte. Dá suporte para a pessoa. Acaba com as diferenças, mata o ego, o orgulho, vai para o caminho da humildade. Aliás, a sabedoria leva uma pessoa ao topo. E esse lugar ao topo tem nome, é humildade. Toda pessoa sábia, ela chega nesse lugar de humildade. Isso aqui é muito importante. Vai para o caminho do quebrantamento, libera perdão. Vai ser saúde para você e vai ser saúde para o próximo. Porque o maior beneficiado no perdão é quem pede perdão. Quem pede perdão é o maior beneficiado. Pastor, o senhor já continua aí o restante, mas ainda dentro dessa área de perdão, porque pode ser que alguém esteja questionando, porque esse é um dos questionamentos quando entra nessa área de perdão. Se eu perdoar, devo conviver? Vamos lá. Deixa eu falar para vocês. Isso aqui é um pensamento meu. Estou falando do meu pensamento. Tá? Você liberou perdão, você não precisa ficar lá melando a pessoa. É o que eu penso. Segue a tua vida, toca o teu barco. Tá ok? Porque você sabe que a pessoa tem atitudes más. Você sabe que a pessoa vai continuar com aquelas atitudes e vai continuar te ferindo. Veja, você liberou perdão, mas a pessoa não está sarada. Né? Então, automaticamente, a pessoa vai continuar ferindo, fazendo coisas ruins com você. Tá? Então, aí eu estou falando. Veja, eu não estou falando aqui da questão do casamento em si. Senão tem gente que vai pegar a minha palavra e vai dizer, foram feridos, o cara pediu perdão, pediu para ir embora e separou. Não. Aí é totalmente diferente, não estou falando disso. Eu estou falando de relacionamento dia a dia, às vezes na empresa, né? Até no meio dos amigos, você recebe uma ofensa, uma palavra que te feriu, que te machucou, mas você sabe que a pessoa ela tem problema, porque quem ofende é uma pessoa que tem problema. Toda pessoa ferida é um feridor em potencial. Por ela não estar curada, ela fere também. Tá? Então você foi ferido por essa pessoa. O que é que você faz? Você libera perdão. Mas você sabe que ela continua assim, então afasta um pouco, diminua um pouco, para você não continuar sendo ferido. Esse aqui é o meu conselho para você. E tem aqueles que ferem já por maldade, Justamente. O cara carrega a maldade, mas tem aquele também que feriu de forma inconsciente. Justamente. Às vezes o camarada nem sabe que feriu. Uhum. E a pessoa se sentiu ofendida e está ali carregando mágoa, e a outra pessoa inocente feriu sem saber. Por isso que tem que ter a maturidade também chegar na pessoa, né? Falar, tal dia você falou uma coisa que eu fiquei incomodado, eu não gostei do que você falou, do jeito que você falou, tá? Mas diante de Deus, eu já estou até liberando perdão aqui, mas estou falando para você que eu não quero ter nada preso no mundo espiritual. Zerou, acabou. A sabedoria vai te dar essa graça. De discernir pessoas. Discernir pessoas. Aí você vai saber por que eu vou andar com aquela pessoa se aquela pessoa o tempo todo vive me ferindo. Por que eu vou ter amizade com aquela pessoa se aquela pessoa fica me botando para baixo? Né? Então, isso aí você tem que filtrar. Isso aí você precisa realmente saber quem é quem. Por isso que o perdão ele é essencial. Não fique magoado, é o meu conselho. Não azeda. Limpa o coração, zera o caixa emocional. Não fica devendo nada para ninguém. A Bíblia diz que nós não podemos dever nada para ninguém, a não ser o amor. Se você tiver que dever alguma coisa, deva o amor para a pessoa. Pastor, eu vou entrar no assunto aqui, eu chego a me arrepiar aqui, porque ele é um pouquinho pesado agora. Já que a gente está nessa área de perdão, existem filhos que foram abusados pelos pais, existem sobrinhos que foram abusados pelos tios, existem filhos que foram abandonados por mães e carregam isso como uma mágoa, como uma dor, e não conseguem ser livre disso. Eu sei que falar aqui na teoria é uma coisa, mas quem está vivendo é outra. Mas essa pessoa precisa ser livre. Precisa, está presa. Isso aí é o trauma, né? O abuso, que significa? É algo que foi usado fora da sua normalidade, né? Então a pessoa ela foi abusada por alguém, um membro da família. Vamos lá por partes. Vamos por partes. Meu conselho para você, em primeiro lugar, Deus ele tem o poder para te sarar.
Essa dor está tirando a tua paz. Essa dor está te minando. Essa dor está te levando para o calabouço. Tem gente que tem vontade de morrer, porque a dor ela é insuportável. O maior sentimento que uma pessoa quer receber é o sentimento de aceitação. Né? Quero até dar um conselho aqui, aproveitando. Vá a ambientes que você é celebrado e não aonde você é tolerado. É terrível você estar num ambiente onde as pessoas ficam te tolerando. Mas se você sofreu um abuso, fale com Deus, ore a Deus, rasgue o seu coração. Mas também te dou um conselho, procure um pastor. Abra o teu coração para uma autoridade espiritual. A Bíblia diz assim, confessai os seus pecados a Deus, e confessai suas faltas uns aos outros. Quando eu confesso para Deus, eu sou perdoado. Quando eu falo a uma autoridade, aquela dor que está me matando, está acabando comigo, eu sou curado. Veja, você tem perdão de Deus, e quando você fala a uma autoridade que vai orar com você, vai te ajudar, vai te instruir, vai levar você a praticar o exercício do perdão, né, com aquilo que fizeram contra você, você recebe a cura e você é completamente restaurada. Pastora Joyce Meyer, se não me engano, é a terceira mulher mais ouvida do planeta. Em um dado momento da vida dela, ela foi abusada pelo próprio pai. No final da vida, ela tem um encontro com Jesus. Deus muda a história dela. Olha a importância do encontro com Deus, que Deus muda a nossa história no encontro com Ele. Ela tem um encontro com Jesus. E nesse encontro, Deus fala o coração dela. E no final de vida, ela traz o pai dela para dentro de casa. Ela cuida do pai até os últimos dias. Esse é o exercício do perdão. Meu Deus. Esse é o escândalo da graça. Pai, perdoa-os, porque não sabem o que fazem. Tremendo, tremendo. A sabedoria nos ensina a controlar as nossas emoções. É verdade. Tem mais aí? Meu Deus. Quando você é sábio, você vive. Você vive. Quando você é sábio, você vive. O tolo, então, não vive? O tolo não, porque as ações dele são motivadas na tolice, na natureza carnal, na precipitação, na vontade própria, no ego, não ouve voz de orientação, decide segundo a sua própria vontade. Então o tolo não vive, só arruma confusão. Acaba vegetando, né? Não tem experiência com Deus, acha que o mundo gira em torno dele. Não. Quem vive é o sábio. E a Bíblia, em Provérbios capítulo 4, verso 7, diz assim, a sabedoria é a coisa principal. Olha isso. A sabedoria é a coisa principal. Você deve buscar, nós devemos buscar a sabedoria. Agora, frutos do Espírito que contém a questão emocional. Nós podemos falar aqui da mansidão um pouco e também do domínio próprio. Domínio próprio, os impulsos veementes. Isso está relacionado à Está sabedoria, relacionado né? à sabedoria. Domínio próprio, você ter cuidado com o que você vai falar, não é verdade? Você respeitar os ambientes, né? Às vezes você está sentado à mesa de reis, de príncipes, saber se portar ali. Precisa ter domínio próprio, está entendendo? Conta-se, porque o nosso comportamento nos define. Conta-se uma experiência que um grande palestrante nos Estados Unidos foi dar a sua palestra e na hora que ele foi falar, estava lotado, era num restaurante. E a hora que ele foi falar, o garçom passou e esbarrou a bandeja no paletó dele e acabou derramando a bebida no paletó. Na hora, o palestrante foi tomado por uma ira. Você tá louco! Você manchou meu paletó! Todo mundo que estava ali viu a reação do palestrante. Terminou a palestra dele, foram para o jantar, e terminou o evento. Na saída, sabe qual era o assunto? O assunto não era a palestra do orador, mas o assunto era a forma como o palestrante tratou o garçom. Não foi a palestra, e sim a reação. Porque o nosso comportamento nos define. Pastor, tem um conselho em cima dessa palavra? Tenho sim. Fale menos e se comporte mais. Billy Graham, pregue a tempo e a fora de tempo, se necessário, use as palavras. Justamente. Isso aqui é essencial. É essencial. Isso aqui, tá? Então, frutos do Espírito, domínio próprio. O cara vai ter domínio naquilo que ele vai falar, nas suas ações. Não vai levar tudo a ferro e fogo, porque ele se torna um
pacificador. Dominar o seu instinto, suas vontades. Dominos. Esse foi o grande problema de Sansão. Sua natureza, né? Dominar a sua natureza. Dizer não para as suas vontades. Dizer não para si mesmo. Você está entendendo? Então, é o que eu digo. A sua maior luta, a minha, do Léo, de todos nós aqui, é contra nós mesmos. Então, ter domínio próprio é você saber se controlar. É ter as emoções debaixo de rédeas. Né? Eu gosto muito do que diz o pastor Cote. Ele diz assim, quem não tem domínio próprio tem demônio próprio. É verdade, quem não tem domínio carrega um demônio. Boa. Jesus, Ô, pastor, mas ainda dentro desse assunto, o senhor foi criado na igreja, né? Sim. Nasceu em um lar cristão, mas teve os impulsos, entrando dentro da sabedoria divina que nos dá aí o domínio próprio. Um jovem cristão aí, em meio a essa guerra, em meio a essa sociedade erotizada, pornificada, como controlar os seus impulsos? Daniel, a Bíblia diz que Daniel decidiu firmemente no seu coração. Não é só decidir. Com firmeza, aonde? No seu coração, vontade, mente e emoções. Ele decidiu, coisa interna. Pensamentos, cuidado com o que você pensa, cuidado com o que você vê. Né? O mundo de hoje está aí, o mundo da prostituição, está tudo diante dos olhos. Então eu digo o seguinte, é uma autodisciplina, morte da natureza carnal, né? Vai para a cruz de Cristo, tá ok? E olha, se você está sendo tentado em uma área que está sendo mais forte do que você, vou te ensinar um segredo aqui. Confesse a tentação, para você não ter que confessar o pecado. Confesse. Fale do que está querendo te derrubar. Procure seu pastor, sua autoridade e fala, minha luta é nessa área. Estou guerreando contra isso. Você é mais forte do que eu. Confesse a tentação. Para amanhã você não tem que voltar diante do seu pastor e tem que confessar o pecado. Quem confessa a tentação não confessa pecado. Não vai confessar o pecado. Então, quer dizer, é um caminho que pode ajudar. Mas eu vou dizer para você, o jovem, o maior segredo é viver na presença de Deus. Eu lembro que na minha juventude nós íamos para o monte, participávamos de vigília, não perdíamos culto na igreja, nós éramos envolvidos na igreja, nos trabalhos da igreja. Eu estou envolvido na igreja desde muito cedo, sempre envolvido na igreja, tá entendendo? Eu acredito que essas coisas ajudam, porque a pessoa está servindo a Deus, sendo envolvido pela palavra, andando com pessoas que também estão lutando para irem para o céu, tá? E a pessoa não vai estar distraída, no qual o diabo vai tentar lançar sobre ela as propostas para ela sair do caminho, se desviar e acabar cedendo à tentação e caindo, né? Então, por isso que a santificação é importante, o jejum é muito importante. Isso aqui é importante, a oração, a comunhão com os irmãos da igreja, tá? E realmente eu creio nisso. Falar daquilo que está te afligindo, daquilo que está querendo te destruir. Expor, né? Expor, procurar seu pastor e falar, me ajuda aí, porque isso está querendo acabar comigo, para você amanhã não ter que confessar o pecado. Então, eu acho que esse é o caminho para essa geração corrompida e perversa, aonde Satanás tem oferecido os seus manjares. Mas lembrando que Daniel decidiu firmemente, decide com firmeza no seu coração, pensamento, vontade e emoções. Perfeito. É uma luta interna, que eu falei. Sim. Nós estávamos falando, é uma guerra. Eu decido, eu não vou fazer, eu não vou pecar nessa área. É uma luta. É uma luta. É uma luta. Mas não é uma luta invencível, né? Não é. Impossível não de se é, vencer, porque né? o que você alimentar vai ficar mais forte. Se você alimenta a sua natureza carnal, vai ficar mais forte do que a sua natureza espiritual. Né? Que nem aquela história dos dois cães, né? Um Rottweiler e um Pitbull. Né? Durante a semana, se você der mais ração para o Pitbull, no final de semana, quem é que vai estar mais alimentado? O Pitbull. Pô, se durante a semana o cara só dá vazão para a natureza carnal, vê coisa que não presta, se envolve nesse mundo da prostituição, quem é que vai ficar mais forte? O mundo da prostituição, a natureza carnal. Aí o que eu acho interessante é que às vezes ele vai no culto, vai na igreja, claro, não estou dizendo da nossa igreja, mas no tempo que eu era evangelista, eu cheguei a ouvir muitas vezes isso. Pastor, não tem unção. Louvor da igreja não tem unção. Mas o que é o culto? O culto é o resultado das minhas carnalidades e das minhas espiritualidades. Se eu passo o dia inteiro vendo pornografia, coisa que não presta, falando palavrão, murmurando, reclamando, chego no culto, eu quero um culto espiritual. Você está de brincadeira, amigo? Você está de brincadeira? Vai ter culto espiritual? Até porque não é a igreja local, o ambiente que faz um culto. É nós que levamos o culto, né? Claro, nós levamos o culto para a igreja.
Então, eu falar que o culto não tem unção, que o pastor não tem unção, que o louvor não tem unção, é fácil. Eu tenho que olhar para mim e falar, como é o culto que eu venho apresentar a Deus? Sacrifício vivo. Já começa na minha casa, né? Mas se eu estou o dia inteiro vendo pornografia, prostituição, mentindo, enganando, fofocando, murmurando, a minha natureza carnal vai crescendo. Verdade, aí chega no culto, Chega não tem no vida. culto, não tem vida nenhuma. Verdade. Mortos que precisam de vida. E essa questão aí, o senhor... E aí, desculpa, Tudo bem. mortos que precisam de vida. Característica de morto, não tem apetite. Não lê a Bíblia, não ora, vai enfraquecendo. Sentava no terceiro banco da igreja, agora senta no sétimo. Depois senta no décimo, depois está na última fileira, depois não vem mais, pastor. É desse jeito. Porque ninguém cai assim. As pessoas, elas vão caindo. Da mesma forma que se levantar um processo, cair é um processo. Ah, né? meu amigo, ninguém cai assim, elas vão caindo. Perfeito. O senhor chegou já falou aí os pecados pelo nome, o que as pessoas fazem, né? Ver pornografia, ver isso. Mas existem coisas que entram minando a fé, minando a espiritualidade das pessoas, que não é nem, ela já não foi direto para pornografia, mas ficou vendo séries na Netflix. Justamente. Ficou vendo entretenimentos, gastou mais tempo nas redes sociais do que com Deus. Então a pessoa acaba não tendo força para reagir, está em um coma espiritual e não sabe, né? Justamente. Idolatria é eu criar um Deus segundo os meus próprios interesses. Então, às vezes a pessoa coloca o cônjuge como um Deus. Não vou na igreja porque tem que ficar com o meu cônjuge. Não vou na igreja porque tem que cuidar das crianças. Você está entendendo? E aquilo vai sendo alimentado. Isso é idolatria. Porque eu não posso perder minha série. Isso é muito comum no dia de hoje. É jogo do coxa. Hoje tem 9 horas. Você está entendendo? Então, essas coisas que a gente precisa medir. Lembra que eu falei da questão do inventário? Que volta e meia a gente tem que fazer um inventário da nossa vida para medir como que está a espiritualidade, compromisso com Deus, compromisso com a igreja, a nossa vida de santidade. Não é verdade? Porque nós estamos caminhando para o céu, gente. A coisa é muito séria. E o diabo está aí. Ele tem lançado as ciladas dele de uma maneira que a pessoa nem percebe. E quando ela vê, ela está envolvida e acaba caindo e cedendo a todas as situações do inimigo. Sai da igreja, se afasta da presença, experimenta coisas que não deveria. Aí o tempo que a gente falou no início, que deveria ser usado para um propósito, acaba sendo usado da maneira errada. Perfeito. Nós precisamos da sabedoria nessa inteligência, seria inteligência emocional no geral? Inteligência emocional, justamente. E a Bíblia fala muito bem disso, né? Provérbios 4:23, sobre tudo que se deve guardar, guarde o seu coração. Né? Isso aqui é importante. Vontade, pensamentos. Cuide. Provérbios 23:7, se não me foge a memória, tá ok? Assim como o homem imagina na sua alma, assim ele é. Está falando de pensamento. A Bíblia fala que nós temos a mente de Cristo. Né? Filipenses 4:8, tudo que é honesto, tudo que é amável, tudo que é justo, se há louvor nisso pensais. Né? A Bíblia diz que em Colossenses que nós temos que ocupar a nossa mente com os pensamentos do alto, de cima. Isso aqui são coisas importantes. E a mente e pensamento fala do quê? Da nossa saúde emocional. Porque se você não tem bons pensamentos, afeta o teu emocional. O capacete da salvação. É o capacete da salvação. Efésios 6:10, né? Você precisa de uma blindagem espiritual. Porque você começa a perder na mente, Satanás vai distraindo você, a pessoa vai caindo, ela vai cedendo, sai da presença do Senhor, acaba saindo da igreja, aí o inimigo entra, deita, rola e faz o diabo. Nós precisamos também da renovação por Deus no nosso entendimento, né? Não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Olha o processo da renovação. E renovação passa por uma coisa chamada meditação. Meditação, eu sempre digo que é como o processo ruminar a palavra. Sabe como é que a vaca faz? Ela pega o capim, quer dizer, coloca um capim para ela, joga para fora, pega o mesmo capim, joga para fora, pega o mesmo capim, joga para fora. Ela está ruminando o alimento. Davi disse, escondi a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. Se a palavra não está no coração, o pecado, ele é exposto, ele vem. Porque o pecado toma conta. Jaz a porta, né? Jaz a porta. Então, coisas importantes aqui. A questão de ruminar a palavra. Eu sempre digo o seguinte, você ouviu uma pregação, depois você chegou em casa, escuta de novo. Faça anotações. No outro dia também. Porque você está ruminando aquilo que foi falado.
A palavra diz assim, aquilo que ouviste, aquilo que viste, ouviste e aprendeste. Nisso nós temos que fazer, vi, ouvir e aprender. Então eu preciso repetir isso aí. Verdade. É o processo do aprendizado, né? E tudo isso passa pela saúde emocional. Então eu preciso ter um comprometimento com o quê? Com a palavra de Deus, encher minha mente. Inculcarás a palavra na mente dos seus filhos. Fale a palavra para eles. Em todo tempo, sentado de pé, à mesa, fale a palavra. Tem que ser inculcado, porque se a palavra não entra, entra um monte de tranqueira e acaba destruindo. Porque para onde a tua mente vai, ou para onde a mente vai, a pessoa vai atrás. É o que Paulo disse, né? O que eu recebi do Senhor, também vos ensinei. Justamente. Né? Isso aqui é muito importante. Tá, então o domínio próprio vai me levar a pensar antes de tomar algumas decisões. Porque eu tenho domínio, as minhas reações também. E aqui a questão da mansidão, que eu coloquei aqui, a mansidão é temperamento controlado pelo Espírito. Né? A pessoa mansa não é uma pessoa fraca. A mansidão não está relacionada ao domínio próprio? Também está relacionado. Porque uma pessoa que tem domínio próprio consegue ser manso, consegue ser manso. Entre se irar e entre ser manso. Isso mesmo. Uma pessoa mansa não se rebela contra Deus e nem murmura. Difícil isso. Mas esse é um sinal que ela está mansa. Né? Isso aqui é importante. O manso morreu para si mesmo. Ou seja, ele não tem vontade própria. Ele vive para Deus. Então, domínio próprio, mansidão, escolha. Vou viver para Deus. Vou viver para Deus. Ele foi domesticado pelo Espírito. Ele foi domesticado pelo Espírito. Então, um manso é aquele que tem a força sob controle. Uma pessoa mansa suporta até mesmo as injúrias. Estão falando? Deixa que fala. Deixa que falem. Domínio próprio controla os seus impulsos, né? Que nós falamos aqui. E uma pessoa mansa, ela tem domínio próprio, tem algumas características. Elogia mais do que critica. Você vê isso na vida do manso. O poder do elogio. Né? Ela elogia mais. Na hora de tomar uma decisão, ela mantém a calma, porque ela é mansa. Né? Não é ela que está governando. Já não vivo eu, mas quem vive é Cristo. Mas Cristo vive em mim. Fui crucificado. Fui crucificado, ele já foi para a cruz, meu. Estão falando, injúrias, um monte de coisa. Ele tem que tomar decisões sérias. Ele está na mansidão, ele está na cruz. Né? Já não é voz própria, já não é vontade própria. Né? A pessoa mansa que tem domínio próprio, ela controla os seus impulsos, controla suas ações, seus pensamentos, tem segurança emocional e os seus sentimentos, eles estão organizados. Os seus sentimentos estão organizados. Tá? Isso aqui é importante. Perfeito. Pastor Osiel, eu ficaria aqui mais umas 2 horas falando com o senhor, mas... Rapaz, eu roubei o tempo aqui. Não, mas já foi 1h30, acredita? Jesus amado. Mas isso é bom. Ainda tem muita coisa para conversar contigo. Amém, querido. Suas histórias de vida. Amém. Tem a área da música. Sim, nós sim. nem entramos, né? Mas fica para outro podcast. É bom que tem conteúdo para os próximos podcasts, né? Sim, é verdade. Eu agradeço de coração. Olha, muito honrado de estar aqui com você, Fábio, conhecer a sua pessoa. Obrigado pela forma honrosa como você me recebeu, dando toda a atenção. Tá? Muito obrigado pelo tempo de comunhão que nós tivemos também no almoço. Uma alegria, uma honra estar aqui também com o seu público que acompanha aqui o canal Eu Acredito na Minha Geração, né? Eu Acredito Podcast, que tem sido uma bênção, tem abençoado milhares e milhares de pessoas. É isso, pastor, a honra é toda nossa. Mas antes da gente finalizar, na vida, existe alguma pergunta que o senhor gostaria de responder, mas nunca te fizeram? Rapaz, alguma não vem à minha mente agora, mas tem uma que me fizeram pouco. E eu acho que essa pergunta ela é importante. Qual? Ainda mais no mundo de hoje que as pessoas só querem resultados. O que o senhor fez para chegar, né, onde chegou? Considere a pergunta feita. Pastor Osiel Firmínio, o que é que o senhor fez para chegar onde chegou? Tomei a decisão de servir a Deus. Desde criança, já nasci num lar cristão, evangélico, nunca saí da presença de Deus. Adolescência na casa de Deus, juventude na casa de Deus. Vou completar agora, domingo, 47 anos na casa de Deus. Amo o que eu faço. Né? Quando eu falo assim, as pessoas só querem resultados, porque as pessoas querem um pó de pirim-pim-pim. Desculpa usar essa expressão. Sim. Receba o teu milagre. E não é. Você sabe o que é milagre na Bíblia? São processos. Se você estudar de Gênesis e Apocalipse, você vai ver um Deus que fala mais de processos do que milagres instantâneos. Então, Deus trabalha muito no campo dos processos. Eu acho que a história do ser humano contribui. Então, essa pergunta
poucas pessoas me fizeram. Pastor, fala da sua história. O que o senhor fez, o que o senhor superou, as batalhas que o senhor venceu, para chegar onde o senhor chegou, quais foram as suas renúncias? Esse tipo de pergunta é uma pergunta que pouca gente faz. É porque geralmente as pessoas só vê onde você chegou. E Justamente. Alguns rotulam, né? Caiu de paraquedas. Mas não é nada disso. Todo mundo tem uma história. O ser humano, ele é a história. Atrás de todo ser humano tem uma história. Eu não posso olhar para você e te julgar e te acusar, não posso, porque atrás de você tem uma história que você construiu. Eu preciso conhecer a tua história, tá entendendo? Então, o respeito, o domínio próprio vai me levar a entender. Então, essa pergunta é uma pergunta que poucas pessoas sentam comigo e falam, pastor, conta para mim da sua infância, conta da sua adolescência, fala para mim dos pecados que o senhor venceu, das lutas que o senhor venceu, fala para mim de submissão no ministério, trabalhar com pastor, como chegou no ministério, fala para mim de namoro, os desafios do ministério. Os desafios do ministério. O que é o ministério para o Senhor? Então, porque é muita coisa. Eu sei, as pessoas não perguntam isso. Raramente perguntam. Elas só querem o resultado final. Então, vou fazer uma pergunta que eu acho que ninguém nunca perguntou para o senhor. O que foi mais difícil? Chegar onde chegou ou se manter aonde chegou? Se manter, como tudo na vida. Como tudo na vida. Se manter aonde chegou é o maior desafio. Ainda mais no mundo de hoje, que não basta ser bom. Bom hoje não basta mais. Você tem que ser ótimo em tudo que você faz. Excelência lá em cima. Excelência lá em cima. Né? Então, o maior desafio, para mim, é você se manter. Você chegou? Ok, agora você precisa se manter. Veja, Deus abre a porta, a capacidade te estabelece na porta. Perfeito, perfeito. O senhor disse que o senhor só chegou onde chegou por causa da sua decisão de servir a Deus. Sim. Houve um momento para isso em que houve esse despertar? Eu preciso servir a Deus com verdade, integridade, santidade. Quando eu cheguei no hospital e o médico... Aí eu já estava numa cadeira de rodas e a gente estava sendo transferido para um outro hospital aqui em Curitiba, que era o Hospital de Clínicas, onde eu fiquei na UTI. Cuidaram muito bem de mim. Glória a Deus por isso. Eu ouvi do médico falando para os meus pais, né? Se sobreviver, vai passar numa cadeira de rodas, né? Então, ali eu pude perceber, puxa vida, minha vida, né? Mal começou, 12 para 13 anos, tanta coisa para querer realizar. Eu era um músico na igreja, sempre aplicado na casa do Senhor, né? Foi quando eu dei uma palavra a Deus. Veja, não estava desviado, não estava fora da presença, estava indo nos cultos, mas eu senti que eu precisaria reforçar o meu compromisso com Deus. Eu falei, Senhor, se o Senhor me der os movimentos de novo, se eu voltar a andar, se o Senhor me der, né, todos os movimentos, eu vou te servir da melhor forma possível. Né? Na época era disco vinil, falei, vou estudar, vou gravar disco vinil. Né? Depois veio o CD, gravei 3 CDs. Aonde eu for, eu vou levar o contrabaixo, vou te louvar e vou te servir. Aí foi esse o compromisso que eu aumentei diante de Deus. Porque o compromisso, ele começa no coração, né? No coração. Né? A Bíblia diz, Jesus falando, esse povo me honra com os lábios, mas o coração está distante de mim. Então, o compromisso, Deus mede é pelo coração. Não pelo que fala. Não por aquilo que fala. Você está entendendo? Então, isso aqui é muito importante. Nesse momento, sim, eu falei com Deus. Não porque eu estivesse levando vida de pecado, não. Eu cresci na igreja, vivi sempre debaixo de muito temor na casa do Senhor. Não fui um cara assim que me afastei, que bebi, fumei. Não é ex, né? Não, nada disso. Minha vida, desde que eu nasci, sempre dentro da casa do Senhor, sempre servindo na igreja, sempre servindo os pastores, sempre servindo o reino de Deus. Mas nesse momento, para mim, naquele dia, foi um momento decisivo, porque eu vi a minha vida indo e na minha mente passou muita coisa que eu queria realizar. Perfeito. Então, nesse momento que eu, compromisso com Deus. Fez compromisso e aí com Deus. E cheguei aonde chegou. Glória a Deus por isso. Glória a Ele a honra, a glória, todo louvor e toda adoração. Agora, de fato, a verdade absoluta é essa. Chegar, todo mundo pode. Casar, todo mundo pode. Mas você manter casamento, manter empresa, né? Manter podcast, manter ministério. Aí, meu amigo, aí é graça de Deus, sabedoria. E outra coisa, você estar contextualizado com aquilo que está acontecendo. Mudou, amigo. Né? Tempo de gravata, paletó, essas coisas, mudou. Tradição, mudou. Costume. Precisa contextualizar, senão você fica fora.
Verdade. Hoje está sendo tudo atropelado as coisas. Não adianta ficar pregando contra a parede preta. Não adianta. Não adianta. Né? Brinco, os acessórios do capeta, já era. Não adianta. Você está entendendo? Os princípios da palavra não mudam. Doutrina não muda, né? Doutrina, mas agora a questão da contextualização, você precisa estar por dentro, sim, do que está acontecendo. Tá? Então, isso é uma coisa que eu sempre procuro, ler bastante, ouvir muito meu pastor. Pastor Silas é um homem além do seu tempo, pastor Silas Malafaia. Pastor Jarmuth, que é o nosso pastor regional aqui também, um homem com uma capacidade muito grande. Incrível. Então, eu sempre, quando eu posso, eu procuro estar ouvindo. Né? Se tem um tempo de mesa, até mesmo no café, 2 ouvidos e uma boca. Ouvir mais, vou ouvir. Tá? Sempre, eu creio que esse é o caminho. E quando tem oportunidade, fazer perguntas inteligentes. Perfeito, pastor Osiel. Eu ia te fazer uma pergunta aqui, mas vamos deixar para a próxima, porque senão eu vou ter... Porque tem gente que só fala que só tem testemunho para contar aquele que já foi ex alguma coisa, né? Aquele que nasceu na igreja, cresceu na igreja, sempre foi crente, o pessoal diz, não tem testemunho não. Claro que claro que tem. Claro que tem, rapaz. Eu sou prova disso. E como precisei de um milagre. E eu penso assim, tem testemunho maior? Nasci crente, continuei crente mesmo em meio aos impulsos, em meio às tentações, em meio às contrariedades do ministério ali, da jornada de fé, e permaneceu. Sim, claro. Enquanto muitos saíram, né? Claro, permaneci, porque o segredo, a Bíblia diz, aquele que perseverar até o fim será salvo. Isso aqui é a grande verdade. Né? Se a pessoa não persevera, não adianta. Só começar não adianta. Abacuque, quando pede avivamento, ele não pede avivamento para o início e para o final, porque no final nem todo mundo chega. No início todo mundo começa, mas no meio da jornada uns desistem, outros param. Então ele fala, Senhor, aviva a tua obra no meio, lugar da decisão dos anos. É nesse momento que precisa de um avivamento, tornar-se mais vivo. Porque permanecer, chegar ao lugar da vitória, é um processo. E aí exige constância. Mais uma marca do sábio. Constância. Aquilo que você tem que fazer repetidamente. Ler a Bíblia todo dia, orar todo dia, ir à casa de Deus constantemente, ter comunhão com os irmãos. A constância vai te posicionar. Jesus Cristo é o mesmo ontem, passado, hoje, presente e eternamente. Futuro. Passado, presente, futuro. Constância. É a constância. Sede constantes, abundantes, firmes, constantes e abundantes na obra do Senhor. A constância vai colocar a gente em lugares altos. E é ser constante sem se acostumar, né? Sem se acomodar, né? Sem se acomodar. Todo dia lendo e ver algo diferente, se atualizando, né? Ouvindo alguma coisa, pastores de referência, né? Sendo arrepiado por aquilo que ouve, sentindo a presença de Deus. Nosso pastor Silas foi músico e ele fala, como músico, é verdade, isso aqui é uma realidade, porque eu sei disso. Músicos têm que ouvir bons músicos, pregador tem que ouvir bons pregadores. Você tem que se contextualizar, você tem que ouvir coisas boas. Isso daqui faz parte do crescimento, né, da evolução do ser humano. Às vezes, esses dias eu estava pensando, quantos começaram comigo? Não por causa de mim, apesar de mim, nada disso, porque tudo é escolha, né? Mas poucos prosseguiram, não tiveram constância para levar a caminhada, lutarem, seguirem na caminhada. Então, a constância... Eu creio que a constância, ela estabelece uma pessoa. Sede firmes, constantes e abundantes na obra do Senhor. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente, passado, presente e futuro. Porque o Senhor não é injusto para não nos recompensar de toda a obra que nós fazemos. Amém. Glória a Deus. Pastor Osiel, encerramos por aqui, mas se o Senhor tivesse a oportunidade hoje de transmitir uma mensagem ao mundo, naquela câmera ali o mundo está de olho no Senhor, esperando uma mensagem que venha através da sua vida. Qual seria essa mensagem? Descubra o seu propósito, descubra para que você nasceu e o mais rápido possível, descubra os seus dons, talentos, habilidades e capacidades. Tá? Trabalhe com isso, prepare a sua ferramenta dentro das suas capacidades e habilidades e bota para quebrar, porque foi Deus que deu para você e você vai ver aonde é que você vai chegar. Deus vai colocar você em lugares altos. Eu sou profeta de Deus para abençoar a sua vida aqui nesta tarde. Estou declarando isso sobre você. Descubra o seu propósito. Pegue as ferramentas certas, as ferramentas que Deus já deu a você, tá? E corra atrás, aprimore, mãos à obras. Deus vai colocar você em lugares altos. Para você que está perdido, desanimado, eu tenho uma palavra de ânimo para você. Levante a sua cabeça. A vida não acabou. Tá ok? Não coloque um ponto final onde Deus colocou uma vírgula. Avante, meu filho.
Siga a vida, toque o barco, coloque um sorriso nesse rosto, levante a sua cabeça, vencedor, vencer dores, tá ok? Lembre-se, se você está passando por dores, você está no caminho de um herói, porque um herói, ele é feito de batalhas e de dores vencidas. Que Deus abençoe você, abençoe sua casa, abençoe sua família, em nome de Jesus. Amém e amém. É isso aí, pessoal. Nós vamos encerrando agora mais um episódio do Eu Acredito Podcast, deixando aqui a minha palavra de gratidão a todos vocês que interagiram conosco durante esse período que ficamos ao vivo aqui. Muito obrigado por você fazer essa programação toda especial acontecer. Você que já faz parte da nossa família aí de mais de 96 mil inscritos. Estamos chegando a 100. Nos ajude a chegar aí a 100 mil inscritos, compartilhando, fazendo mais pessoas conhecer o Eu Acredito Podcast. Você que entrou aqui hoje, estava navegando aí nas redes sociais, no YouTube e caiu de gaiato no navio, você está no Eu Acredito Podcast. Nós temos aí mais de 170 episódios, já são mais de 2 anos de existência. Tem podcast aqui sobre tudo e qualquer assunto. Os convidados sabem de tudo, o apresentador aqui não sabe de nada, eu só repito o que eles falam com outras palavras. Você pode ser edificado, informado e aprender muito. E tem algumas tretas aí também, algumas informações que você deve ouvir e deve filtrar, mas faz parte, é uma conversa na mesa. Cada um fala aquilo que pensa, aquilo que acredita, você filtrando, você é informado, você é edificado e é também abençoado. Eu vou nessa. Amanhã, com a graça de Deus, nós estamos de volta. Amanhã em dose dupla, às 15 horas, sexta-feira, às 15 horas até às 16h30, pastor Rafa Meirelles, Lagoinha, Campos 2, em Santo André. E às 16h30 até às 18 horas, pastor Tony Meirelles, um homem de Deus da Lagoinha, em Santo André. Vai ser extraordinário, então já deixa aí na sua agenda, coloque no despertador do seu celular para que você esteja nos acompanhando. Pastor Uziel, suas considerações, fique à vontade. Fábio, mais uma vez, muito obrigado. Que alegria de coração estar aqui com você, né, com o público que está acompanhando esse canal. Quero aproveitar e mandar um abraço para o povo da nossa filial, Adevec Guaratuba, que me falaram ontem que estariam assistindo a programação aqui. Estão aí, um monte de gente falando, Guaratuba, Guaratuba. Gente que está acompanhando aí a programação, um abraço para vocês. Mais uma vez, de coração, paz e prosperidade. Deus abençoe grandemente. Ó, coraçãozinho para vocês, fiquem na paz de Deus. Deus abençoe. Amém, até mais. Eu acredito na minha geração, fui escolhido para mudar essa